Olá, tudo bem? Aqui estamos num dia de sábado para contar para vocês um testemunho de fatos ocorridos há muitos anos atrás. Eu tenho orado a Deus porque quando aceitei Jesus como meu Salvador, me converti, um versículo que ardia no meu coração está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo, versículo 15, onde Jesus disse assim: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E o meu desejo naqueles idos 72, 73, os anos passados, era pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Naquela época não tínhamos os recursos que tem hoje. Eu era consagrado pastor muito novo, né? Em 70 já estava consagrado e não tinha os recursos que tinham hoje. A gente era chamado, convidado, dirigido pelo Espírito Santo para ir para uma determinada localidade pregar o Evangelho. E tudo que se recebia era a imposição das mãos dos demais pastores, a oração e o dinheiro da passagem para o ônibus e para um café, um lanche. E a partir daí Deus tinha que cuidar de nós como sempre cuidou, né? Eu me lembrei de uma passagem onde, no começo do meu ministério, nos anos, meio de 1972 para 1973, a organização, a comunidade que eu pertencia, me designou para ir para Itajaí, substituir um pastor que tinha que viajar, que era o titular da cidade de Itajaí, aonde eu fui, e depois eu deveria, na volta dele, no retorno desse pastor, eu deveria assumir a cidade de Balneário de Camboriú, né? E assim foi feito. Comecei em Itajaí, de Itajaí, quando o pastor retornou, eu fui para Balneário de Camboriú. Em 1972, Camboriú não é o que é hoje, uma capital maravilhosa, pelo que eu vejo nos vídeos, porque depois que saí de lá nunca mais voltei. Mas naquela época era um vilarejo de pescadores, né? E eu tinha que organizar uma igreja ali, abrir um trabalho novo que não existia. E cheguei em Camboriú, era uma vila de pescadores, todas aquelas casinhas de madeira, né? Em Santa Catarina. Hoje talvez seja bem diferente, mas naquela época eram casas de madeira muito bem construídas, né? Pela colônia alemã que morava ali, habitava ali. E eu cheguei em Camboriú e não tinha uma casa para alugar, eu não fui com a família. A família ficou em São Paulo esperando que eu ajeitasse as coisas para poder chamá-los, poder acomodá-los, né? E eu, quando cheguei em Camboriú, consegui hospedagem na casa de uma família, né, que me hospedou, família Kine, a família que me atendeu lá, me recebeu, e procuramos uma casa para alugar e era difícil, porque não existia casa para alugar em Camboriú naquela época, né? Era todos os moradores locais, a maioria pescadores, pessoas que trabalhavam na roça, e não tinha casa para alugar. Mas eu comecei a fazer meu trabalho de evangelização, pregando numa casa, pregando noutra, conhecendo. O Arnold Kinner é o nome do irmão que me recebeu. Ele era alemão, né? Ele nos recebeu, nos ajudou muito. E ele disse: Vamos procurar uma casa para o senhor, pastor. Mas nessa de procurar as casas, eu ia orando pelas pessoas, ia evangelizando, levando a palavra de Deus, né? Até que passou quase um mês, eu ansioso para que minha família viesse, mas precisava ter uma casa para eles, para poder vir com a mudança. Eu não encontrava essa casa de aluguel ali em Camboriú. Aí eu sei dizer para vocês, meus irmãos, que chegamos numa casa onde o irmão Arnold disse: Olha, aí nessa casa mora um senhor que é dono de um restaurante em Itajaí. Eles moram aqui, mas vão para Itajaí todos os dias para abrir o comércio deles, né?
e vamos orar por ele, porque eles têm um filhinho deficiente. E eu disse, ótimo, uma casa bonita, de madeira, mas muito bonita, a casa com 3 dormitórios, tal. E a família não era crente, nos receberam muito bem, né? E eu digo, eu vim fazer uma oração por vocês, uma oração para a sua criança, que era um menininho de aproximadamente uns 7, 8 anos, se bem me recordo, né? E que usava aquele aparelho ortopédico, porque parece que ele não tinha força nas perninhas e não conseguia caminhar sem aquela aparelhagem, aquelas ferragens que eram colocadas nas 2 pernas. Não me lembro se eram nas 2 ou numa só. Mas o menino não andava sem aquilo. Precisava aquele aparelho para dar sustentação, né? Aquele aparelho ortopédico. Muito ruim de se ver, né? Eu entrei, conversei com eles, tal, e eu digo, vamos orar pelo menino. Eu me lembro que eu peguei o garotinho no colo, pus em cima de uma mesa, ele de pezinho, né? E fiz uma oração por ele. Orei, não me lembro detalhadamente, mas lembro que eu orei em nome do Senhor Jesus. E quando eu orei, o Senhor me tocou para que tirasse o aparelho do menino e mandasse ele andar. E eu realmente tirei o aparelho do menino, os pais permitiram, né? Desamarraram tudo e tiramos o aparelho do menino e o menino começou a andar perfeitamente. Glória a Jesus! O menino andou para lá e para cá, os pais ficaram em choque, em estado de choque, né? E não sabiam o que fazer, que queriam que eu almoçasse com eles. Eu digo, não, eu tenho que acompanhar o irmão Arnoldo e tal. Eles disseram, pastor, o senhor vai ficar aqui na cidade? Eu digo, estou dependendo de um milagre, estou dependendo de uma casa para mim trazer minha família, né? Porque a minha família está em São Paulo, eu preciso trazê-los, mas eu preciso encontrar uma casa para alugar aqui em Camboriú e não encontro de jeito nenhum. Eles disseram, pastor, está resolvido o seu problema. Nós temos um restaurante lá em Itajaí, onde nós viajamos todo dia, mas nós temos casa em Itajaí. O senhor pode ficar com essa casa para o senhor? Pode ficar, pode morar aqui para fazer a obra de Deus e nós vamos ocupar nossa casa lá em Itajaí. Irmãos, e assim foi feito. Eles desocuparam a casa para me servir, para me ceder a casa. Eles mudaram por causa da cura desse menino. Então, gratos a Deus que eles ficaram. Glória a Jesus por isso, que todo mérito é do Senhor Jesus, né? Eles desocuparam a casa, mudaram para Itajaí. Mas vocês acreditam que de 2 em 2 dias eles vinham para lá trazendo comida do restaurante, coisas deliciosas, né? Quando menos esperava, chegava, era almoço, era jantar. Eles sempre supriam as nossas necessidades. Durante muito tempo eles fizeram isso. Eu não me lembro o nome do casal, não me lembro mesmo. Me lembro do nome do irmão que me levou na casa deles, o irmão Arnold Kinner. E dessa família eu não lembro o nome, mas o menino foi curado e a expressão de gratidão deles foi justamente ceder a casa para mim, onde eu morei um bom tempo, até que de lá eu saí para ir para a cidade de São Carlos, mas essa é uma outra história que depois eu vou contar para vocês. A verdade é que o menino foi curado, não lembro do nome do menininho, mas Deus fez muitas obras em Balneário de Camboriú, no ano de 1972. Tenho vários testemunhos, várias narrativas, várias histórias para contar para vocês a respeito de Camboriú, depois a respeito de São Carlos, depois a respeito de Brasília, da Bahia, de Alagoas. Eu vou contando aos poucos. Esse é o testemunho que eu queria compartilhar hoje com vocês. Do menininho que foi curado da paralisia, passou a andar sem o aparelho, e os pais, em gratidão a Deus, cederam a casa deles para o pastor poder começar a obra, onde foi uma bênção. Em Camboriú eu realizei o maior batismo do meu ministério, quase 200 pessoas, todas na praia de Camboriú. Eu tinha uma foto, vou ver se consigo encontrar, recuperar essa foto para postar para vocês, tá bom? Agora nós vamos orar. Orar para esse Jesus que é ontem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que opera milagres. Por isso, eu vou orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Esse Jesus que deu vida, força às perninhas daquele menino
e eu creio que ele ficou curado para o resto da sua vida. Amém? Se você puder, em onde você está, feche os seus olhos, incline a tua cabeça. Vamos orar por você, pela sua família, pelas suas necessidades, por alguma situação que você esteja passando, enfrentando. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder, ore comigo. Apresente a sua necessidade diante de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor, porque Deus vai operar milagres agora na sua vida, em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, por cada vida que me acompanha nessa oração, esse pai de família, essa mãe de família, Senhor, esse jovem, esse jovem, Senhor, esse ancião, essa anciã que ora comigo, essa criança que talvez esteja orando com seus pais, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que Tu conheças agora a necessidade de cada um e pelo poder do Teu Espírito estende as Tuas mãos de misericórdia e opera o milagre, curando, libertando, Senhor, resolvendo o problema, dando vitória na luta que essa pessoa está passando, abençoando esse lar que precisa de paz. Ó Deus, em nome de Jesus, supre a necessidade do Teu povo, dos Teus servos e das Tuas servas. Eu oro a Ti, Senhor, porque eu confio em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Você crê? Tudo é possível aquele que crê. Eu sempre criei, vou continuar crendo e crerei eternamente no meu Salvador Jesus, que eu vi operar tanto e vejo operar tanto até hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, nos permitindo Deus, até a próxima. Voltamos na segunda-feira para reflexão e na quarta-feira para mais um testemunho em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.